Estamos de volta para falar sobre a incandescência de Taygeta. Na sessão anterior, eu falei sobre o pré-fogo. No momento da decisão, você sente uma incandescência. Pode manter nessa mesma altura, no máximo. Você sente uma incandescência, um fogo, que pode ser o real fogo do espírito ou um pseudo-fogo. Mas também há uma incandescência que vem após a escolha, particularmente após a sutileza que a escolha traz. O que desvela para você a gentileza de estar em contato com o real fluxo da vida, com o real equilíbrio universal. Essa incandescência virá para vocês durante o período da Guanila. Tanto a nível pessoal, quanto a nível planetário. Essa incandescência é literalmente um ador no ar. É um ar eletrizado do planeta e também o ar da sua consciência. Enquanto a incandescência, antes de uma decisão, ela vem para lhe confirmar de que aquela é a decisão, a incandescência da qual eu falo aqui, ela vem para simplesmente queimar o que é falso. Alguns dias atrás eu intuí Yara a fazer uma hierarquia de fragilidades. Era já em treinamento para esta sessão. Obviamente ela fez uma hierarquia de fragilidades para uma pessoa em específico, mas agora eu falarei sobre a hierarquia de fragilidades, que a incandescência sobre a qual agora estou comentando irá queimar. É a hierarquia de fragilidades da humanidade. Você pode fazer aquele desenho novamente, Yara, nesse momento. Você tem um caderno. Me passe o celular, por favor. E poderá escolher os objetos que gostaria de usar. Uma caneta ou as canetinhas. Iremos fazer, então, a hierarquia de fragilidades. Apenas o que é frágil, pois é falso, pode ser queimado, consumido por essa incandescência. No centro, enquanto Yara desenha, vocês verão o desenho já já, há a humanidade, há o coletivo. E as orlas ao redor, as circunferências ao redor, são essas camadas de fragilidades. Estamos falando a nível coletivo. Mas você talvez se visualize individualmente na sua vida pessoal como estando em algumas dessas fragilidades ou perpetuando algumas dessas fragilidades. E fragilidades aqui, estamos usando a palavra fragilidade como intercambiável ou sinônimo para falsidade. Eu falei de duas no final da sessão anterior. Você estar acordado, e se você tem debaixo de você a responsabilidade de cuidar de uma outra vida, não cuidar desta vida a ensinando o completo caminho da liberdade, ainda permitindo que ela seja bitolada por estruturas que vieram da estrutura de energia anterior, no caso de religiões. Ou muitos de vocês ainda assumirem que alguma prática espiritual ou de controle do corpo físico é o que está produzindo os bons resultados que de fato obtiveram. Não importa o que causou o quê.
Se a prática causou o bom resultado, ou o bom resultado já estava lá e a prática apenas enunciou ou deflagrou tal resultado. Vamos subir para uma consciência maior. Tudo aconteceu, pois havia consciência. E qual é esta consciência? São 3 passos. Sempre escolher com o coração. Se abrir para a bondade que vem através dessa escolha. E sentir a sutilização que ocorre logo após. Isso quer dizer que a maior prática é aquela que não é praticada. Você está com uma dor emocional, você está triste, você está com um problema da vida. Você não precisa sentar, fechar os olhos e meditar. Você não precisa ir aplicar reiki naquela área do corpo onde sente dor. Você não precisa fazer absolutamente nada. Se você estiver na consciência da nova energia, na consciência trazida pela Guanila, você simplesmente escolhe a sua nova figura de realidade. E você a dá como feito. Você a dá como feita. Pronto. E toda a estrutura ao redor de vida hologramática se reorganiza. E então você começará a sentir que tudo pode ser usado para o seu auxílio. Não haverá mais essa diferença entre práticas espirituais e energéticas de práticas não espirituais e ou energéticas. E essa é uma das razões do porquê falamos para vocês pararem com as práticas espirituais durante o período da Guanila que leva até a Altana. Pois isso é uma das fragilidades desse planeta. Eu já comentarei todas elas. Uma das fragilidades desse planeta é a divisão entre o espiritual e o não espiritual, o energético e o não energético. Tudo pode lhe energizar, tudo pode lhe curar, tudo pode lhe espiritualizar, desde que haja suficiente consciência lá. Então, qual é a maior prática espiritual? Qual é a maior prática energética? Qual é a maior prática de levelização dos pensamentos? Qual é a maior prática de bem-estar, de wellness? Suficiente consciência. Se você tiver consciência suficiente, consciência imensa o suficiente, as coisas simplesmente se resolvem por você. As coisas simplesmente são sanadas em seu favor. As coisas simplesmente chegam para você. Esse é o ápice do real ser espiritual. Não fazer mais nada e estar entregue a tudo. Olha que bela frase. Não fazer mais nada e estar entregue a tudo. Não fazer mais nada e estar entregue a tudo. Sim, as próprias coisas que lhe catapultaram, as próprias coisas que lhe adiantaram, lhe avançaram no caminho, são agora as que lhe atrasam no caminho. São agora as que lhe prendem no caminho. São agora as que lhe desaceleram no caminho. Vamos deixar então a incandescência de Taygeta queimar essas fragilidades, pois esta queimará as fragilidades da humanidade. A Yara fez a sua própria percepção de quais são as fragilidades da humanidade. E esta é uma boa hierarquia de fragilidades, Yara, mas as fragilidades da humanidade são outras. Foi bom, eu vou pedir também que vocês depois, ao final dessa sessão, vocês façam a sua própria estrutura de rodas de como vocês enxergam quais são as fragilidades da humanidade que serão incandescidas pela incandescência de Taygeta. A Yara já fez a dela. Era apenas para me lembrar de que vocês poderão fazer a sua. Mas agora, Yara, faça outro desenho desse, por favor, sem a sua própria versão da hierarquia de fragilidades da humanidade, e eu darei a minha, a Dio. Enquanto Yara vai desenhando,
eu falarei qual é a fragilidade, a maior fragilidade existente nesse atual momento para a humanidade. E por maior quer dizer é que estar mais perto do centro, a que mais se comunica, a que mais influencia a humanidade a permanecer no estado que ela se encontra. E que é a última que será atingida das bordas para o centro. E ao mesmo tempo é a que sustenta todas as esferas, o sistema de rodas ou circunferências ao redor. No meio está a humanidade e em volta está a desconexão. A desconexão é a maior fragilidade nessa hierarquia de fragilidades. Pode escrever no círculo mais interno, Yara. Desconexão. Eu garanto, vocês já verão o desenho em instantes. Todo esse mundo físico foi construído em cima da desconexão. Tudo que existe nesse mundo. Desconexão consigo. Desconexão com as orbes espirituais próximas da Terra. Desconexão com as orbes superiores mais distantes da Terra. Desconexão com o centro universal. Desconexão com a verdade. Apesar de ser a última coisa na lista da hierarquia de fragilidades que cairá, pois é a que está mais lá embaixo e que sustenta tudo, em certa maneira, conforme as circunferências maiores ou mais externas começam a cair, quanticamente, esta que será a última a cair, começa a ficar mais fraca. É a única das orlas ou circunferências que está conectada a todas as outras circunferências nessa hierarquia de fragilidade. E eu digo conectada metafisicamente. Quanto mais enfraquecemos as circunferências exteriores desse desenho, desse gráfico, eu diria, já estamos indiretamente, de certa maneira muito diretamente, enfraquecendo a desconexão. A linha ou faixa sobre qual todas as outras fragilidades humanas foram construídas. No caso pessoal de vocês, quaisquer resquícios dessa desconexão serão, porque isso é uma fragilidade, serão fragilizados e estarão de saída da cena da sua vida. Talvez você já está bem conectado a essa bondade universal, ao fluxo ininterrupto e contínuo na sua profissão, no seu cuidado com o mundo interno, que vocês chamam de espiritualidade, nos relacionamentos com familiares. Mas você talvez ainda perpetue essa desconexão com o que assiste na TV, com o que ouve no rádio, com sonhos que, ainda que belos, são infundados dentro da nova era. A desconexão cairá. Ela está, esse fechamento, essa falta de apercebimento da verdade maior cairá. A desconexão será desconectada para a real conexão ser conectada. De dentro para fora, o segundo nível de fragilidade da humanidade. E antes de eu falar do segundo nível, preciso apenas acrescentar que essa desconexão nos últimos anos tem sido sentida pelos seres humanos como algo que chamamos de desesperança. Nunca houveram tantos seres humanos desesperançosos no planeta, até mais do que na Idade Média. Então a Yara poderá colocar desconexão / desesperança. A desesperança, na verdade, é um sintoma indicativo da desconexão.
A segunda camada, mais exterior ao centro, que é o coletivo, uma fragilidade imensa da humanidade, é algo que chamamos de apropriação da matéria barra mentalismo e barra anacronismo. Por apropriação da matéria, eu quero dizer... Os humanos têm essa crença, e essa crença se perpetua das mais diversas maneiras, de que eles são tudo isso, ao que se comprime ou ao que se limita esse corpo humano. Isso quer dizer, a humanidade acredita que ela é apenas de carne e osso. Eles se apropriaram da matéria e acreditaram que a matéria é tudo o que são. Com isso, foram deixados ao esmo, apenas aos devices, como é dito em inglês, aos artifícios e recursos da mente. E passaram a querer resolver tudo neste plano através da mente. Expandiram essa ferramenta que é a mente, a dividiram, a complexalizaram, a tornaram maior, foram a tornando cada vez mais complexa, cheia de camadas, e daí vem a coisa das hierarquias. Tudo nesse mundo físico é construído por um filtro experiencial hierárquico. É por isso que na sessão 1 deste evento foi dito de que não haverá mais dimensões. Em certa parte antes da Guanila começar a acontecer no planeta Terra, os planos espirituais próximos do planeta existiam como que divididos em faixas bem definidas de energia por uma imposição da humanidade encarnada e daquela parcela da humanidade que fica desencarnada enquanto outros encarnam. Pois a humanidade tem a tendência de sempre hierarquizar tudo. Veja, agora acrescento outras hierarquias que é um resultado desse mentalismo que também cairão. Os mestres ascensos nunca foram uma hierarquia. E vocês agora ficarão bravos com Charlie, pois Charlie sempre falou nos vídeos dele sobre a hierarquia do sistema planetário Terra, a hierarquia espiritual. Na verdade, os mestres nunca se viram dessa maneira. Alguns mestres, mesmo antes da Guanila, já diziam diretamente para seus iniciados: não há tal coisa como sistema hierárquico. Há de fato uma organização, mas não uma organização no sentido de instituição. Assim, uma conexão entre todos os seres iluminados. Trocas de energia, interações, mas não precisou ninguém ir lá e organizar algo aos dados departamentos, os escritórios. Não há absolutamente nada disso. Sim, isso substitui e atualiza o que já foi dito em outras ocasiões nesse canal. Existia, pois vocês tinham a necessidade de enxergar os mestres ascensos em tal tipo de estrutura. Então os mestres ascensos seguiram com isso. Mas agora, na Guanila, algo que Saint Germain já disse tantas vezes: há apenas consciência e energia. Então, neste canal, e vocês, particularmente, não se referirão ao grupo de mestres ascensos desse ponto em diante como a hierarquia do planeta Terra. Nessa nova grade de energia, há apenas luz. E cada centímetro dessa luz é um ser, quer seja iluminado ou não, quer dizer ascensionado ou não. Não precisamos mais usar essas velhas estruturas de entendimento. Veja, até dentro de uma espiritualidade ascensionada,
passada para os nossos médiums aqui na Terra. Havia a infiltração desse mentalismo. E permitimos que isso existisse, pois a sua mente gostava. Ela ficava mais apaziguada e menos eufórica. Pois se tivéssemos desde o início disso para vocês, de que não há presidente no plano ascensionado, os mestres brincam dessa maneira, não há instrutores mundiais ou instrutores planetários. Usamos esses títulos porque eram aprazíveis para se relacionar com vocês na questão de transmissão de conhecimento no nível mental. E tudo isso causa um anacronismo. A humanidade é anacrona. Ela enxerga tudo de ponta cabeça. Na verdade, tudo que está correto, ela enxerga invertido. Essa é uma outra fragilidade. Alguns dias atrás, Yara e Charlie passaram por uma experiência incrível. Voltavam de São Paulo e quando entraram na esfera de energia, que compreende as regiões próximas da cidade de Gonçalves, onde moram, e da própria cidade de Gonçalves, num lado da estrada, viram placas de ponta cabeça. E não era porque uma placa havia sido girada pelo vento ou por alguma catástrofe ou evento natural. Eram muitas placas para que isso tivesse acontecido com todas elas durante vários quilômetros. Eles acharam estranho. Eles perceberam que tinham algo sobrenatural, é isso. As placas são sinaleiros. São sinais de orientação no trânsito. As placas de sinalização para a evolução da humanidade. O que guia os humanos sempre foi completamente reverso, invertido, ao contrário do que realmente produz a evolução. E agora, com a Guanila, tudo será virado. Os humanos acharão estranho no início. Igual no exemplo real que aconteceu na estrada com Yara e Charlie, os humanos começarão a entender a vida de uma outra maneira, e isso se chocará com como se orientavam até então. É como se, simbolicamente, as placas invisíveis que guiam a trajetória da humanidade tivessem sido viradas de ponta cabeça. As novas coisas que aparecerão, os humanos acharão que isso está errado. Não ter hierarquias no planeta de qualquer tipo? Não, isso não pode ser, não vai funcionar, vamos cair num caos, num anarquismo, o que quer que seja, mas é porque a orientação usada nas outras orbes para os humanos, ou conforme encarada pelos humanos, é burrice do ponto de vista do humano mediano. Para os humanos é loucura. Mas tudo isso agora muda. Os humanos criaram o seu próprio mundo fechado e isolado, com as suas próprias regras e ordens. Tudo o que é certo neste mundo daqui, no seu mundo de cá, é inconcebível no mundo de lá. Tudo o que é concebível no mundo de lá não é permitido no mundo de cá abaixo. Mas agora, as placas de orientação são todas viradas. Vocês saberão que o que parece que é de ponta cabeça, vocês que estão acordados, na verdade, é o que está endireitado. Que o que é certo é errado, que o que é errado é certo. E não é nem mesmo certo e errado. Muitos humanos andarão por essa mesma estrada por muito tempo, a humanidade, estranhados com como o resto da vida funciona no resto do universo. Acharão que o mundo deles virou de ponta cabeça. Mas é quando o seu mundo vira de ponta cabeça que ele está na posição certa, de acordo com o resto da universalidade. Então coloque aí na segunda hierarquia de fragilidade, Yara, isso tudo que eu falei, apropriação da matéria, mentalismo, anacronismo, tudo isso quer dizer uma única coisa: hierarquias. A desconexão nesse planeta criou hierarquias. A terceira linha de fragilidade
é a biologia. Bem diferente da sua hierarquia de fragilidades, Yaga Shamunarawa. Biologia. Os humanos se desconectaram do que eles chamariam de hierarquias superiores, então criaram a sua própria e ficaram presos ao corpo, a uma biologia específica, que já está muito defasada. Criaram impérios, governos, estruturas complexas como o mercado financeiro em tempos atuais. E de que tudo isso adianta? Vivem apenas algumas poucas décadas e lá se vão. Através da medicina, tentam aumentar o tempo de vida do corpo físico, mas esse template já está em defasagem há muito tempo. De certa maneira, outros sistemas no planeta se tornaram mais eficientes do que a biologia humana. Veja, essa biologia está totalmente defasada. Você come algo e você precisa defecar. Que processo mais não dignificante como defecar? Ou fazer xixi? Ou sangrar durante a menstruação? Menopausa, andropausa? Todos esses são processos indignificantes. Ou o que dizer daquele processo indignificante que é você ter líquidos como catarro saindo do seu corpo, ou o sebo da pele, ou até mesmo essas coisinhas que vocês têm ao acordar. Como isso se chama no mundo humano, Yaga? Remela. Remela. Veja o quão defasado está essa biologia humana. E esse corpo, com vários órgãos, cada um tratando de uma função, o quão defasado isso está. Haverá várias descobertas sobre esse corpo humano. E muitos humanos, para extrapolarem essa limitação desse template que já está muito desatualizado, irão para as áreas da robótica, do transhumanismo, para conseguirem ultrapassar, se liberar das limitações do corpo físico. Veja, o corpo físico, em conjunção com as hierarquias, que é a segunda camada de fragilidade da humanidade, e a desconexão, causa a próxima camada, que é o sofrimento. Pode anotar aí, Yara. Sofrimento. Por causa da desconexão, por causa das hierarquias que trazem uma certa ordem para um mundo desconectado, é claro, precisaria existir hierarquias no mundo que não está conectado ao plano maior. Senão tudo isso aqui nunca teria chegado até esse ponto. Presos à sua própria biologia e a interação entre esses três, acabam sofrendo. Uma série de desdobramentos da relação entre esses três cria o sofrimento e o humano se acostumou com o sofrimento. Os humanos acreditam que é algo natural do mundo físico. Em algum ponto, alguém terá algum sofrimento, quer seja uma doença, um problema no corpo físico, uma situação de vida ou uma situação emocional. Essa é uma outra fragilidade que cairá. Essa nova energia, você não precisa estar preso às coisas que causam o seu sofrimento. Não são nem mesmo elas que estão causando esse sofrimento. É mais a sua percepção de que o sofrimento é parte da vida. De que você está preso a algo que o seu corpo está fazendo ou deixando de fazer. Às vezes criando células cancerígenas. Você acredita que você está preso a isso e elas continuam a lhe dar essa percepção de que você está preso à fila do SUS, à fila de espera para ter um atendimento médico gratuito. Tudo isso, todas essas crenças é desconexão. As hierarquias não são em si as civilizações. As hierarquias são coisas que existem em todas as civilizações ou sociedades. São estruturas em comum entre as sociedades e civilizações. Pode passar milhares de anos e essas hierarquias ainda estão lá.
A quinta linha de fragilidade, depois do sofrimento, e que é construído em cima dessas 4 primeiras, é a coletividade. Essa coletividade é o mesmo do que o consciente e o inconsciente coletivo. Pode colocar aí, Yara. A desconexão com o mundo superior fez os humanos se agruparem para sobreviverem, criarem hierarquias. E então, as hierarquias foram criadas para servir a um grupo maior, não ao indivíduo. Então o ser humano ficou preso na biologia. E então o sofrimento veio à existência. E tudo isso cria uma camada maior, que é a coletividade. Veja, muitas das profissões no seu mundo continuam a existir para perpetuar as limitações construídas por todas essas camadas. Não é para liberá-los dessas limitações, é para manter você ainda mais acreditando nas limitações. Eu poderia citar várias, mas eu não quero citar algumas sem deixar de mencionar outras. Leis de trânsito precisam existir porque o ser humano não tem consciência o suficiente para se guiar perfeitamente dentro de um veículo sem infringir o espaço do outro, sem provocar acidentes com outros. E agora aplique esse mesmo sentido para todas as outras coisas. As 4 primeiras fragilidades criam a coletividade. E tudo isso cria uma sexta linha. Dualidade. Estranhamente, a dualidade é a camada mais exterior, mais distante do centro. Mas, por sinal, é a que faz mais peso sobre o centro, pois é aquela que está acima de todas as outras e vai imprimindo sua energia sobre todas as inferiores. Então, a coletividade é influenciada pela dualidade, o sofrimento também, a biologia também, as hierarquias também e a desconexão também. A dualidade é algo construído nesse mundo. É algo construída nesse mundo. A incandescência queimará tudo isso. Os seres humanos operam mais nessa faixa mais exterior da dualidade, sem se aperceberem da coletividade, do sofrimento, da biologia, das hierarquias, da desconexão. Se eles ganham algum insight sobre essas outras 5 faixas, é através da camada da dualidade. A humanidade agora irá furar esses bolsões. A maioria da humanidade na camada da dualidade irá ser puxada para dentro das questões coletivas, para que observe que essa faixa existe. Serão puxados para dentro das questões do sofrimento para verem por que ainda estão escolhendo perpetuar a experiência do sofrimento em tantos níveis. Serão puxados mais para baixo, para as questões de um corpo que já não consegue mais sustentar os avanços que a humanidade precisa dar em todos os níveis. Serão catapultados para todas as questões das hierarquias que existem no planeta e se querem continuar com elas. E verão
o quão desconectados estão de tomarem um caminho supraabundantemente superior. Há outros 2 níveis dessa estrutura de fragilidades. Há um nível com 6 circunferências, cujas circunferências meio que entrecorta este primeiro nível. E há um terceiro nível de 6 esferas que também entrecorta o segundo nível, que entrecorta o primeiro nível. Eu não falarei sobre esses outros 2 níveis, então poderíamos dizer que há 18 circunferências de fragilidades, cada uma organizadas. Essas 18 fragilidades organizadas em 3 grupos, cada uma de 6. Mas esta primeira caindo, esses outros 2 grupos perdem a razão, o propósito de continuarem a influenciar a mais densificada. Esses 3 grupos de 6 círculos cada, os 18 círculos girando entre si como roldanas uma dentro das outras, é aquilo que é chamado de roda de Sansara. A incandescência queimará tudo isso. Como Yara fez no início, você pode fazer a sua própria hierarquia de fragilidades. De quantas camadas é composta a sua estrutura de ilusão? Não precisa ter só 6 faixas, pode ter mais de 6 faixas no seu caso. São esses 18 círculos. 6, 6, 6. Que a Bíblia se refere como este número, esse triplo 6, 666. Que é o ápice do aprisionamento, criado por uma humanidade que esqueceu que é divina. Mas cada um desses círculos serão furados, um desabará sobre o outro. Vocês não precisam passar por isso. Vocês estarão aqui para observar isso acontecer nos próximos dias, semanas e anos. Aquela grade de energia é apenas os 6 primeiros círculos. Há os outros 2 grupos, cada um de 6 círculos. Os outros 2 grupos, cada um com 6 círculos. Que quando os 6 círculos que formam aquela grade de energia que ficou no porão, na minha ilustração, cair, por causa disso desaparecerão. A grade de energia anterior está no 666. Mas a grade de energia que foi infundida com a graça é 888. O que seria mais ou menos assim? E a Yara irá desenhar no intervalo entre sessões e mostrar para vocês. Mas eu vou mostrar para ela. É literalmente... três 8s entrecortados. Acho que deu para entender um pouco, certo, Yara? Então, a Yara mostrará agora a atual grade de energia. A que já é a velha, a que já está suplantada pela que foi posta em cima. Qual é o formato dela.
o que nessa sessão chamamos de hierarquia de fragilidades. Eu só falei do nome ou das coisas que constituem os 6 primeiros círculos. Não precisamos nos preocupar com os outros 12 círculos. Eles estão num certo tipo de sutilização. E quando os primeiros 6 caírem, eles naturalmente desaparecerão. E na outra sessão, a Yara mostrará como está organizada a nova grade, da qual temos falado nas últimas sessões. A grade do 888. Veja, o planeta Terra está indo de 666, ou 666, para 888. Por um tempo, as duas grades existirão uma sobreposta à outra, a 888 sobreposta sobre a 666. É hora de você identificar a sua própria grade de 666. Qual é a sua hierarquia de fragilidades? Faça isso no intervalo dessa sessão até a sessão de amanhã. E é hora de você não estruturar, você deixar que naturalmente a sua grade pessoal, 888, possa refletir com perfeição a grade a nível planetária que já existe, que foi preparada para a Guanila, para receber a graça. A grade que se ampara na força numérica do 888. Pode mostrar a... Não mostre o outro desenho, mostre apenas... Põe uma folha lá. Mostre apenas a atual grade, que já ficou obsoleta. O que eu chamei de hierarquia de fragilidades. Que é apenas... Traga mais para cá, Yara. Segure mais assim. Que é um dos 6 primeiros círculos dos 18 círculos nessa hierarquia que faziam a atual grade de energia do planeta existir. Então, aqui nós temos a desconexão. Aqui as hierarquias. Depois, biologia, sofrimento, coletividade e dualidade. Pode mostrar o próximo desenho, onde você mostra os outros 12 círculos, que são os outros 2 grupos de 6 círculos cada, que forma a grade que ainda existe, mas que já está obsoleta, que é a roda de Sansara. 6, 6, 6. E no início da próxima sessão, Yara mostrará a nova grade de energia que criamos para a Guanila, que estamos comentando desde a sessão 2, que é numericamente 888 e que tem o formato de 888. 3 8 sobrepostos. Eu sei, é difícil para vocês dimensionarem mentalmente como seria essa grade, essa teia etérica que falei lá na sessão com o tema Graça de Electra. Não precisam usar a mente, apenas acessem isso verboniosamente, isso quer dizer através da energia e da compreensão da energia que seu eu sou pode lhe dar. Eu sou ou. Até a próxima sessão. Yara pode ir abaixando suavemente a música. Enquanto essa música baixa, vai sentindo, na verdade, baixar em vocês toda essa gama de informações que estou a passar.